Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu não sei como foi sua semana, eu não sei como está seu coração, mas estamos diante de um Deus que tudo sabe. Estamos diante de um Deus que tem poder para fazer infinitamente mais. Vamos louvar esse Deus poderoso, esse Pai que nos ama. Vamos entregar esse culto com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso desejo de adorá-lo. Vamos ficar de pé, irmão? Vamos louvar ao Senhor. Amém. Que eu
Santo, Santo é o Senhor, Pai. Pai, recebe, Senhor, esse culto, Pai, como aroma suave, sua carinha, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Senhor, estar falando, Senhor, nossos corações, Pai, através da palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar falando não aquilo que a gente quer ouvir, Senhor, mas aquilo que a gente precisa ouvir, Pai. Recebe, Senhor, esse culto, Pai, recebe esse louvor, recebe essa adoração, Pai, porque o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Tu és o homem, o alfa, o homem, tu és o início e o fim, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ser tão grande e ao mesmo tempo se fazer tão pequeno, estar aqui no meio de nós, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, continua conosco, Pai. Nos dá um culto conforme a tua boa e serena vontade, Senhor. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Aqui no meio de nós temos visitantes. Se tiver, por favor, pode ficar de pé, irmão. Podemos saudar, meus irmãos, quem estiver perto, dar um abraço, um aperto de mão. E dizer aquele bolo que a gente faz todo mundo junto. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pode ser que nada a gente, se quiser, fique com a gente. Amém, amém. Sejam bem-vindos, irmão. Bota mais vezes. Agora vamos para os avisos e comunicados. Você vai arrumar. Graças e paz, irmãos, boa noite, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Passaram alguns avisos e comunicaram a nossa congregação, dizer que quarta-feira continuaremos aqui o estudo de números. O nosso professor Anselmo está aqui esperando cada um de vocês, para que cada um possa estar fazendo uma pergunta para ele responder. Estamos estudando números, está sendo muito edificante estar aqui aprendendo ainda mais com esse estudo. Quinta-feira, 19h15, culto no lar. E nessa quinta-feira será na casa da cunhada de Lena. Quem conhece a irmã Lena, vai ser ao lado da casa dela e todos estão convidados às 17h15 estará lá para a gente fazer um culto no lar, na casa lá, e levar o bom perfume de Jesus. Está sendo uma bênção nessa quinta-feira. A gente está visitando a casa dos irmãos, a casa dos parentes e amigos. E durante esse mês e no próximo mês estaremos lá, e nessa quinta-feira na casa ali da cunhada de Lena, nossa irmã Lena. E domingo, o culto às 18h30, todos é mais que convidados a estar aqui adorando ao nosso Senhor. O tema, assim como vai ser projetado, o nosso tema de oração do mês é: Deus pode restaurar qualquer família, independentemente da situação que ela esteja. Nossa oração é sempre às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite. E os irmãos possam estar orando pela sua família, porque nada é impossível para o nosso Deus. Tudo que a gente pensa que é impossível para o nosso Deus é mais fácil do que nós imaginamos. Basta apenas pedir, crer, confiar e acreditar que a mudança vem de Cristo Jesus. Então, Deus pode restaurar qualquer família, independentemente da situação que ela esteja. E com isso, vamos ler em Atos, no capítulo 16, versos 31. Vamos ler todos juntos? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos por você e na sua casa. Palavra do nosso Senhor. Então nós temos que acreditar fielmente, porque se Ele falou que creia no Senhor Jesus que serão salvos você e sua casa, nós como cristãos devemos estar orando pela nossa família e também orando pela família do nosso irmão. Nesse primeiro momento de oração, vamos orar pela presença restauradora do Senhor no meio das nossas famílias. Mas também abrir aqui um parênteses para nós possamos estar orando por uma pessoa. E ela é do ministério, o nome dela é Nicole. Porque no próximo domingo ela estará fazendo a prova lá na Vitória da Conquista.
E nós vamos orar nesse momento pela prova dela no domingo e também pela presença restauradora do Senhor no meio das nossas famílias. Ela vai estar aí sábado e vai fazer a prova domingo. E nós, não só nesse momento, eu peço aos irmãos, mas durante toda a semana. Faça o Nicole. Eu sei que você não gosta muito de holofote, mas existem momentos que a gente tem que dar, porque você é uma bênção no ministério, está se esforçando, estudando, sua parte está fazendo e nós acreditamos que Deus vai fazer a parte dele. Então, nesse momento, eu vou pedir para a mãe dela estar orando, nada melhor, ficar em casa da família, orando pela filha que ela tanto ama. Orei, Senhor. Vamos estender nossas mãos aqui para Nicole. Oremos. Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor é exaltado. Grande, Senhor, é o seu poder. Honrado, glorificado, seja o seu santo nome, Senhor. Louvamos a Ti, Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, só o Senhor é excelso, só o Senhor é grande, meu Pai. Nós estamos aqui diante de um Deus que tudo pode e tudo podemos naquele que nos fortalece, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, colocamos todas essas mãos nas suas mãos, Senhor. São mãos estendidas, mãos que têm fé dentro do coração, mãos que acreditam no poder da oração, Senhor. Nós cremos que o Senhor fecha e o Senhor abre portas. Nós cremos que o Senhor só faz o que é melhor para cada um de nós. Nós cremos que o Senhor não nos dá maldição, mas o Senhor nos dá bênção, Senhor. Então, no nome de Jesus, Senhor, eu entrego a vida de Nicole, que é sua filha, Senhor. Que o Senhor restaure todo o ser dela, Pai. Que o Senhor esvazie completamente ela, Deus. Para que ela possa resplandecer o seu nome, Senhor, onde ela for, meu Deus. Que ali aonde ela for, naquela cidade, Senhor, ela esteja representando o Senhor. Que ela use aquele momento não para fazer uma prova, mas para pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor. Que ela atravesse esses caminhos no ônibus, sentada, que ela aproveite toda a oportunidade de mostrar quem o Senhor é. No nome de Jesus, Senhor, ela se está preparando, o Senhor vê isso, o Senhor está com ela, o Senhor orienta quais são os textos que ela tem que ler, quais são os artigos, quais são os problemas que ela tem que solucionar. Então, no nome de Jesus, Senhor, agora é o Senhor, ela ainda se prepara, ela ainda acredita que ela pode alguma coisa em Ti. Então, no nome de Jesus, que ela não perca essa promessa, Senhor, que ela possa no Senhor, meu Pai. No nome de Jesus, Senhor, prepara ela, Deus, para esse tempo. Prepara ela, Senhor, para o que o Senhor trouxe desde antes da criação do mundo nas mãos dela, Senhor. Que ela seja serva fiel ao Senhor, né? Em nome de Jesus, Senhor, se este concurso é para ela, então abre portas, Senhor, quebra os grilhões, impede os dardos inflamados de Satanás, Senhor. Acampe seus anjos ao redor dela no momento da concentração, no momento em que ela lê, em que ela se recorda de tudo que ela estudou, Pai. Esse finalzinho ainda de tempo que ela tem, que ela continue se preparando na medida que o Senhor dê, que o tempo dela seja o seu tempo, Pai, e que no nome de Jesus ela engrandeça tão somente o seu nome, meu Pai, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar em oração, meus irmãos. Vamos pedir para que o Senhor venha com a presença dele nas nossas casas. Senhor, nós te pedimos, Pai, e confiamos em Ti, esperamos no Senhor, esperamos que o Senhor faça a restauração que nós desejamos, Senhor. Nós desejamos ver na nossa casa, na nossa família, Pai, com cada um daqueles que ainda não acreditam no Senhor, com cada um daqueles que ainda têm um coração de pedra, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor troque esses corações, Pai, coloque um coração de carne que vê, que sente o Senhor, que conhece o Senhor, que sabe que o Senhor é real. Nós te pedimos que o Senhor venha com a sua presença restauradora nas nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Agora vamos para o momento de dízimos e ofertas.
uma leitura do Salmo 24. Eu quero chamar de irmã Lenica para conduzir. Vamos ler todos juntos, irmãos? O Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Amém. Amém. Vamos por louvor. Vamos louvar o Senhor enquanto a gente dizendo que nos braços dele é o lugar do nosso descanso. Lugar seguro. Amém. Vamos agora chamar os irmãos têm bênçãos específicas para agradecer ao Senhor. E os aniversariantes também. Os aniversariantes do lado direito, e os irmãos que têm bênçãos específicas do lado esquerdo, por favor.
Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Pai, na tua casa, Senhor, para te bendizer, Pai, para poder te cultuar, Senhor, nessa noite. Para te agradecer, Senhor. Os irmãos estão aqui do meu lado, Pai, para te agradecer pelas bênçãos que o Senhor deu, Pai, durante essa semana. Obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor estar inclinando os seus ouvidos, ouvindo as suas orações e responder da melhor forma possível, Pai. Obrigado, Senhor, pela gratidão dos irmãos e por eles entenderem que o Deus que eles servem é um Deus grande, um Deus poderoso e um Deus que responde orações. Continua conosco, Pai, continua falando nossos corações, tratando esse culto e que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos no mês de maio e esse mês de maio e junho é o mês que estamos fazendo os cultos no lar. Então, essa semana vai ser na casa de tia de minha, né? Vai ser na quinta-feira. E a gente espera que todos os irmãos possam estar lá com a gente para poder fazer essa orar, né? Sobre famílias e que a gente possa estar cultuando junto ali, irmãos. Viu? E agora vamos fazer a leitura da Bíblia em Efésios 3, 14 a 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família dos céus e na terra recebe o nome. ora para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor que excede todo o conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ficar de pé, irmão? Vamos louvar o Senhor.
Amém. Vamos chamar agora todas as crianças. Pode sentar, meus irmãos. Queria chamar a irmã Josi para falar pelas crianças e aproveitar a oportunidade de chamar também o irmão André, que Deus possa aqui, Deus possa dar um para ele também, que vai dar uma palavra. Deus possa dar os irmãos certos para nossos corações. Amém, oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento mais uma vez colocar nos nossos pensamentos, nosso ser, nosso coração. Dizer ao Senhor, Pai, que antes mesmo de entrarmos nesse ambiente, Tu sabia cada um de nós o que está passando e como chegaríamos aqui para Te adorar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer porque podemos ter no Senhor a esperança de que viemos cultuar o Senhor e ao mesmo tempo estar com Deus da cura, da libertação, da transformação. Só o Senhor é Deus e o Senhor nos chama para um ambiente tão maravilhoso, Deus, que é o Seu ambiente, um ambiente de santidade, um ambiente de pureza, um ambiente de glória, de louvor e de exaltação. Ao Senhor, somente ao Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Podemos nesse momento, Senhor, contemplar o Senhor através do rosto dessas crianças, ó Pai. Crianças que, sim, têm muita inocência, sim, brincam, sim, têm muito a aprender. E nós queremos te pedir humildemente que o Senhor dê toda a sabedoria para as irmãs, os irmãos que estarão lá em cima, falando com elas através de toda a atividade que for colocada, que a boa semente do Senhor, Pai, seja assim colocada em corações que tem para sempre. Nós pedimos isso humildemente. Pedimos que daqui saiam homens e mulheres valorosos do Senhor. E daqui saiam homens e mulheres que te amam acima de todas as coisas, que nossa geração não é perdida, Senhor. Não, nossa geração não é a pior. Não, essa geração é eleita do Senhor. Sacerdócio real. Nós queremos declarar sobre a vida deles as bênçãos do Senhor e rogando que o Senhor os abençoe, que o Senhor esteja com eles cativos a Ti. Queremos oferecer também diante do Senhor nossa gratidão por estar aqui com o irmão André, Pai. E te pedir humildemente, Senhor, que o Senhor, exatamente o que ele falou anteriormente, não que seja aquilo que queremos, mas aquilo que necessitamos. Que ele seja a boca do Senhor, que ele traga, Senhor, daquilo que o Senhor quer para a tua igreja. Abençoa a vida dele, a família dele, Pai. Cuida dele em cada detalhe, dos projetos, dos sonhos. Abençoa teu filho, Senhor. Faz com que, Senhor, nós vejamos o Senhor aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Foi muito fraco. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Amém. Que bom estar aqui com vocês essa noite. Que bom estar com os irmãos mais uma vez. Uma alegria muito grande. Antes da gente meditar na palavra, queria que você refletisse acerca de uma canção que eu gosto muito e te perguntar o que tem afligido o seu coração, o que você tem temido, quais são os seus medos, quais são os seus medos. Ouço Deus me chamando,
com sua doce voz. Ele sussurra meu nome com muito amor. Eu digo, eis-me aqui. Eu digo, eis-me aqui. Não temerei, quero andar sobre as águas. Não temerei, vou me levar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me guiará até o fim. Sua voz me traz paz e me faz entender tua vontade é o melhor pra mim. Só me resta dizer, eu digo, eis-me aqui. Não temerei, quero andar pelas águas. Não temerei, vou me lançar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me guiará até o fim. Você pode dizer? Não temerei, quero andar sobre as águas. Não temerei, vou me lançar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me guiará até o fim. Senhor teu Deus, te tomo pela tua direita, te tomo pela direita e te não temas, eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu rei. Eu te esforço, eu te não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Rei. Amém. Abra sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, texto muito conhecido. Vamos ler até o 9º versículo. Josué, capítulo 1,
verso 1 até o verso 9. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparam-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio ao Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande do oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés me ordenou. Não se desvie nem dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus, essa é a tua palavra. Nós cremos no Senhor falando conosco nessa noite, te pedindo, Senhor, fala conosco, que possamos sair daqui transformados pela ação do teu Espírito Santo, que possamos sair daqui impactados, meu Deus, pelo poder que há na tua palavra, pelo poder que há no teu Espírito Santo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma alegria muito grande poder mais uma vez compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração com os irmãos nessa noite. E esse texto é um texto muito conhecido, é um texto, um dos meus favoritos da Bíblia. Josué 1:9 é um texto que muitos sabem de cor e muitos guardam no coração. Mas eu queria que nós refletíssemos nesse texto um pouco mais de detalhes nessa noite e refletir sobre o tema: não tenha medo, Deus está com você. Vou repetir o tema: não tenha medo, Deus está com você. O medo é algo que aflige todos. Alguns são mais medrosos, outros são mais corajosos. Alguns têm medo de médico, como eu, de agulha. Quando passa na frente de um posto de saúde, já se treme todo, né? Que a gente é homem assim, é forte, mas na hora que fala assim é para tirar sangue, a gente fica, né? A coragem some. As mulheres para esse lado são mais corajosas, né? Elas têm uma força assim. Minha esposa fez 2 cesarianas e parece que foi ali no médico, né, tomar um copo de água. Eu fiz uma cirurgia de hérnia, parecia que ia morrer, né? Fiquei na cama uma semana lá, pedindo socorro. É assim, cada um de nós temos as nossas aflições, os nossos medos, os nossos traumas, os nossos anseios, os nossos temores, na verdade. E nos últimos 6 meses eu passei por 2 processos cirúrgicos simples. Não foram processos cirúrgicos muito complexos, mas foram processos cirúrgicos. Eu estive na centro cirúrgico, eu tomei anestesia geral, a outra foi mais simples. Mais de 6 meses, Eric, eu vi a luz do teto deitado numa maca.
e aquele camarada me empurrando por aquele corredor, me levando para aquele lugar, sem eu saber o que ia acontecer comigo. Não sei se você já viu a luz do teto de um hospital deitado na horizontal. Não é coisa muito boa. Ali até o camarada que não acredita em Deus, ele chama por Deus naquela hora, não é verdade? E aquele foi um momento importante para mim, de comunhão com Deus, porque ali é você e Deus. Ali você deixa sua esposa, deixa seus filhos, deixa seus pais, e o maqueiro fala, vamos lá, eu e você agora, sobe aqui, e aí você vai. Você é o maqueiro e Deus. Depois ele coloca você lá na mão dos médicos, enfermeiros, e seja o que Deus quiser, não é verdade? E eu me pego, eu me tremo todo, nesses negócios de médico, de cirurgia, um sofrimento para mim. Tenho medo disso. Eu sou de carne e osso e eu confesso com os irmãos que eu tenho medo. E eu queria te perguntar qual é o seu medo. Talvez você não tenha medo de médico, mas talvez você tenha algum outro tipo de medo, né? Não sei se você tem medo de barata. Minha mãe tem medo de rã. Se minha mãe vê uma rã, você fala, tem uma rã aqui, pode ter certeza, ela já vai estar lá na praça, longe, correndo. Pense numa pessoa que tem medo de rã, minha mãe. Todos nós temos nossos medos, nossos traumas. Eu, quando eu era mais novo, eu ficava com medo de não casar, ficava com medo de não arrumar emprego. E tinha um monte de medo, de anseio, de temor. Medo de não ser compreendido, medo de ser mal interpretado, medo de ser caluniado, medo de ser assaltado. Muitos medos nós temos, não é verdade? E esse texto fala sobre um camarada chamado Josué, muito conhecido. E Josué, ele estava com medo, porque ele estava sucedendo nada mais, nada menos do que Moisés, um grande líder do povo hebreu. Moisés era um sábio, Moisés era muito articulado, era muito inteligente. Estima-se que mais de 2 milhões de pessoas do povo hebreu estavam no Egito naquele período. E Moisés era responsável por fazer interlocução entre Faraó e aquele povo, porque aquele povo era importante para o Egito, porque era uma mão de obra especializada, uma mão de obra importante. E Moisés, um grande líder, regia aquilo com muita maestria, mas ninguém vive para sempre. Deixa eu te contar um segredo. Eu vou passar, Eric vai passar, Ciel, Maderman, todos nós aqui vamos passar. Ninguém aqui vai ficar para sempre nessa terra. Nós vamos morar lá no lugar celestial, lá no céu com o Pai. E foi assim também com Moisés. Um dia eu quero me encontrar com Moisés. Já pensou? Chegar lá no céu. E aí, Moisés, beleza? E aí, como é que você está? Como é que está Neemias? Dar um abraço nele. Encontrar ele, o Pio, encontrar ele, o Lourenço. Encontrar homens de Deus, mulheres de Deus. Nós vamos passar. Encontrar a tia Olga, eu tenho certeza que nós iremos nos encontrar. Mas, voltando aqui ao texto, Moisés havia falecido e Josué estava com a incumbência de assumir a responsabilidade de liderar esse povo. Você já pensou assumir essa bronca de liderar o povo? Assumir o lugar de alguém que era muito competente, muito sábio, muito inteligente, muito articulado. E de uma hora para outra é Josué. Agora é você, Josué. Assume o negócio aí. E um dos principais sentimentos que vieram ao coração de Josué foi medo. Natural. Eu sentiria também. Medo. Até Moisés, quando foi chamado por Deus
Ele falou: mas Deus, eu tenho uma língua pesada, eu sou gago. Como é que eu vou falar para esse povo se eu sou gago? Até Moisés. Imagine Josué sucedendo Moisés. Esta foi a situação que estava acontecendo. Uma transição de liderança. Moisés havia morrido. Josué foi escolhido para liderar o povo. Israel estava às margens do Rio Jordão, prestes a entrar na terra prometida. A terra que Deus havia prometido. A terra que Deus falou: olha, vocês vão alcançar esse lugar. A terra que Deus prometeu a Abraão. Falou: olha, Abraão, o povo vai chegar numa terra maravilhosa. Olha, Abraão, para as estrelas. Essa vai ser a quantidade de gente, povo de Deus, que vai habitar naquela terra. E passou de Abraão, Isaac, Jacó, e foi passando, e chegou a Moisés, e chegou a hora de chegar na terra prometida. Eles estavam na cara do gol. Você já pensou? Uma promessa de centenas e centenas de anos, prestes a se cumprir, prestes a se concretizar. Naquele momento, tudo estava preparado. Eles estavam à margem do Rio Jordão. Eles já conseguiam avistar. Está ali, está perto. Nós vamos alcançar aquela terra. Só precisava atravessar aquele rio e habitar. Mas havia medo. Havia medo, porque Josué precisava liderar 2 milhões de pessoas. Você já pensou? A população de Itabuna hoje tem mais ou menos 200 mil, né? Você já pensou 2 milhões de pessoas? Já pensou? Aqui em nossa congregação temos mais ou menos quantos aqui, Ademar? 40, né? E já tem uns arranca-rabo, né, Ademar? De vez em quando já tem os seus desafios, né? Faz parte. Onde tem gente, tem desafio. Agora você imagina 2 milhões. 2 milhões de pessoas com opiniões diferentes, menino, adulto. Um desafio muito grande. Atravessar o Jordão, enfrentar cidades fortificadas, combater povos poderosos, cumprir a promessa feita por Deus. Era uma missão assustadora. Não é uma missão tão simples assim. Josué conhecia os desafios. 40 anos antes ele havia sido um dos 12 espias enviados a Canaã. Ele sabia que tinha inimigos ali naquele lugar, terra de gigantes. Mas ele e Caleb, desses 12 espias, falaram: vamos lá, vale a pena, nós vamos conseguir. E meus irmãos, diante dos desafios da vida, talvez você não tenha que liderar 2 milhões de pessoas, como é o caso de Josué, mas talvez você tenha que liderar um grupo no seu trabalho, talvez você tenha que liderar a sua família, talvez você tenha que liderar um ministério na igreja, talvez você tenha que exercer uma função desafiadora. E não duvide, toda missão tem a sua importância. Josué era um grande líder, ele estava liderando o povo hebreu, mas independente se você cuida da recepção da congregação, se você cuida dos slides, independente se você cuida da limpeza, se você cuida das crianças, do lanche, tudo para o Senhor é importante. E tudo tem o seu desafio. Tudo tem o seu desafio. Eu sei disso. Talvez na sua família você tenha desafios. Você tem aquele tio, aquela tia desafiadora, aquele pai, aquela mãe desafiadora. Talvez você tenha desafios de relacionamento. Talvez você enfrente situações de saúde. Talvez você enfrente situações financeiras. Qual o seu medo? Qual o seu medo hoje? Qual
o seu medo? O que você está temendo? O que seu coração treme? O que você se angustia quando você pensa no amanhã? O medo faz parte da caminhada, o medo faz parte da jornada, mas como nós podemos vencer o medo? Como vencer o medo? Como ter essa certeza que de fato Deus está conosco? Olha o versículo 7. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui. A palavra do Senhor diz: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Esse povo tinha um manual, tinha a Torá, tinha o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés. E esse é um primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui. Para nós vencermos o medo, nós precisamos usar a palavra do Senhor. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Porque Ele fala para obedecer a lei que Moisés lhe ordenou e meditar nela. Precisamos guardar a palavra, precisamos meditar nos momentos de aflição, nos momentos de dor, nos momentos de medo. Guarde a palavra do Senhor, guarde ela no seu coração. O versículo 8 diz: não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Além de ler a palavra, nós precisamos meditar, porque meditar é diferente de ler. Meditar é digerir, meditar é pensar, meditar é refletir. Precisamos meditar na palavra do Senhor, não simplesmente ler por ler, não simplesmente ficar no automático. Precisamos meditar. E além disso, precisamos falar dessa palavra também para outras pessoas. Isso também é importante. Como diz aqui, não deixe de falar as palavras desse livro da lei. Precisamos falar, precisamos propagar a mensagem do Evangelho. Precisamos pregar a mensagem do Evangelho. Você tem pregado a mensagem do Evangelho, você tem falado a mensagem da salvação, você tem meditado na palavra de Deus todos os dias da sua vida, independente das circunstâncias. Medite na palavra do Senhor. Eu contei um exemplo hoje pela manhã na igreja, vou repetir aqui. Alguns irmãos estavam pela manhã. Há mais ou menos 8 anos atrás, eu fui morar nos Estados Unidos com a minha esposa, fui estudar lá. E uma coisa que eu pedi a Deus, eu falei: Deus, em nome de Jesus, eu não quero ir para esse país simplesmente para passear, ou para fazer um doutorado, para melhorar o meu currículo. Eu quero que pessoas sejam alcançadas também através da minha vida. Se eu tiver a oportunidade, que eu possa falar do Senhor, que o Senhor possa alcançar alguém naquele lugar. E assim eu fiz. Eu e a Liz, nós saímos daqui cheios de planos e sonhos, animados. Não tínhamos filhos ainda naquela época. Fomos morar naquele lugar, um frio, meus irmãos, no inverno. Vocês veem aquela neve bonitinha, branquinha, mas aquele negócio gela. É o frio. Senti falta da minha tabuna, de caminhar na beira do cachoeiro, né? Mais fresco. Mas eu morei em uma casa e dividi quarto, eu e a Alice, com outras pessoas. Morei com o indiano, morei com o chinês, morei com o pessoal do Vietnã, morei com o pessoal da Coreia do Sul. Como se fosse uma república, uma casa com vários estudantes. E os donos da casa não eram cristãos. Eles eram americanos, eram jovens assim da nossa idade.
E a gente começou a fazer uma boa amizade, conversar. Eu não falava inglês ainda, então eu conversava pouco, né? E de vez em quando eu saía para caminhar, para fazer corrida no parque que tinha perto assim da nossa casa, um parque muito bonito. Só não era mais bonito que a Beira Rio, ali perto da Mangarinha, mas era bonito. E caminhando ali com aquele rapaz, ele virou para mim e falou assim: André, eu não sei porquê, mas todas as vezes que eu caminho com você aqui nesse lugar, eu me sinto bem. Eu sinto uma paz. Isso me faz muito bem. Naquela hora eu não sabia falar inglês direito. Deus colocou algumas palavras na minha boca e eu falei assim para ele, eu falei: Jasper, você gosta desse lugar porque esse lugar remete à nossa origem, remete ao Éden. Nós fomos criados e formados no Éden, que é um ambiente natural, um ambiente de natureza, de árvores, de animais, de vegetação nativa. Então, quando nós voltamos para a natureza, é como se nós estivéssemos voltando para casa. Por isso que você se sente bem, porque essa é a sua origem, você foi criado nesse lugar. Não sei como, meus irmãos, eu consegui falar aquilo em outro idioma naquele momento. Foi o Espírito Santo de Deus. E ele ficou assim olhando para mim. É legal, você está falando. E nós continuamos morando, se passaram vários meses, e Deus colocou uma coisa no meu coração. Eu tinha que levar aquele camarada para a igreja um dia. Como? Ele era ateu, estava nem aí com o Evangelho, não queria saber de Jesus. Tinha uns livros assim dessa grossura falando que cristão era tudo tapado, a gente conversava assim numa boa. Eu falava: meu Deus, como é que eu vou levar um cara desse para a igreja? Não tenho que levar. Como a nossa amizade foi crescendo, foi chegando na última semana que eu ia embora, eu falei: agora, não tem jeito. Eu falei: Jéssica, deixa eu te pedir uma coisa. Ele fala: André, me atenda um pedido, eu quero levar você para a igreja. Ele olhou para mim. Só que aquele foi o único pedido que eu fiz para ele durante um ano que eu morei naquele lugar. Ele não podia dizer não. Ele ficou com beco sem saída. Ele: tá bom, vamos lá. Levei aquele camarada para a igreja. Nós fomos para a igreja americana, participamos do culto, ele travado, quieto. Voltamos para casa, conversando no carro. Perguntei para ele como é que foi. Ele falou: não, foi legal. Que bom, obrigado, viu? Seco por aí, ficou. Eu fiquei um pouco triste. A gente coloca uma esperança, né? Que a pessoa vai abrir o coração para o Evangelho. Voltei para o Brasil. Meus irmãos, 8 anos depois, esse camarada me manda um WhatsApp: André, obrigado por me levar naquela igreja naquele dia. Eu aceitei Jesus. E eu me lancei nos braços do Senhor. Eu te agradeço por você ter me levado naquela igreja naquele dia. E fez muita diferença. Eu só levei ele na igreja um dia. Foi a última semana que eu estava lá. Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o que você tem medo? O que você tem medo? Talvez você esteja pensando: ah, eu não sou capaz, ah, eu não tenho condição, ah, esse problema é muito grande. Assim como Josué talvez estava pensando: ah, são 2 milhões de pessoas, não tem como liderar esse povo, eu não estou vendo uma luz no final do túnel, as contas não estão fechando, o problema é maior. Deixa eu te falar, Deus, Ele é capaz de amedrontar todos os medos. Não tem medo que Deus não amedronte. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. E o primeiro ponto aqui, além de refletirmos aquilo que já refletimos, o versículo 6 diz: seja forte. O versículo 9 também diz: não foi eu que te mandei, não sou eu que estou te mandando, rapaz, não sou eu que estou te
te enviando. Se fosse baiano, ele falaria: mas rapaz, você vê, não sou eu que estou lhe mandando. Ele fala: seja forte, fortalecei-nos no Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que vai à nossa frente, o Senhor é aquele que cinge os nossos ombros, o Senhor é aquele que cuida de nós. Meus irmãos, Davi era um homem franzino, pequeno. Davi não tinha condição humana de vencer Golias, muito menos de ser um rei. Olhavam para Davi e falaram: esse tampinha vai vencer Golias, esse tampinha que vai ser o rei de Israel. E a Bíblia diz que Davi foi o maior rei que Israel já teve. Porque Davi, ele tinha uma fonte inesgotável. Davi, ele se alimentava da fonte que era o Senhor. Davi, ele colocava a sua esperança e a sua força e os seus temores, depositava tudo no Senhor. Quando tudo parecia perdido, ele se reanimou no Senhor. A força do cristão não está em si mesmo, a força do cristão está em Deus. Quando a Bíblia diz seja forte, ele não está dizendo tome um suplemento alimentar, ele não está falando vá para a academia e seja forte, ele não está falando isso. Ele está falando creia no Deus da força. Se alimente de mim, eu sou a tua força. Creia que esse problema, esse medo que está no seu coração, eu posso tirar. Creia que essa dificuldade que para você é muito grande, esse medo que para você é um gigante, para mim não é nada. Creia, seja forte, não tenha medo, seja forte. Um outro termo aqui que eu gosto muito, porque depois que ele fala seja forte, ele fala seja corajoso. No versículo 6 ele fala seja forte e corajoso. No versículo 9 ele fala seja forte e corajoso. Meus irmãos, coragem não é ausência de medo. Coragem é obedecer apesar do medo. Coragem é obedecer apesar do medo. Ou você acha que aquele policial todo fardado, todo cheio daquelas roupas, daqueles capacetes, daquelas armas, você não acha que ali dentro ele não fica com medo também, não? Fica, mas ele vai, porque é o dever dele. Meus irmãos, a coragem não é ausência de medo, é obedecer apesar do medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, mas vai, tem coragem, enfrenta. Grandes inimigos, responsabilidades, pressão. Tenha coragem. Tenha coragem. E muitas vezes nós somos corajosos para muitas coisas, mas para outras nem tanto, porque para pedir perdão é preciso ter coragem, para recomeçar é preciso ter coragem, para tomar uma decisão difícil é preciso ter coragem, e principalmente nesse mundo de hoje, para se manter fiel a Deus é preciso ter coragem. Você jovem, eu vejo as meninas aqui louvando ao Senhor, cantando, participando, e louvo a Deus por essa congregação que oportuniza tantos jovens e eles estão aqui trabalhando.
Mas esse mundo, ele é muito perverso e tem muitas armadilhas. Então você que é jovem, meninos, meninas, cuidado. Cuidado, porque permanecer fiel a Deus não é fácil. Permanecer fiel a Deus não é uma tarefa simples. É para quem de fato quer pagar o preço. É para quem de fato veste essa roupa da coragem. É para quem de fato está disposto a seguir com Jesus. Eu me lembro que na faculdade, já contei essa história aqui, eu me converti e a agronomia é um dos cursos da UESC mais pervertidos. Nicole ali sabe disso, minha colega. É um dos cursos mais pervertidos. Drogas, sexo, bebida, tudo que você imaginar de ruim. O curso que eu fazia tinha assim, todo dia, de bandeja. E eu me converti, e eu ia para o UESC. E aqueles meus ditos amigos estavam imersos, envolvidos nessa bebedeira, nas drogas e promiscuidade. E eu falei, não, esse negócio não é para mim. Eu comecei a me afastar. E eles começaram a me perseguir, a me excluir, inclusive das atividades de sala de aula, de classe, trabalhos que tinha que fazer em grupo. Não, tira André, ele não quer saber mais da gente. Mas, meus irmãos, eu não arredei o pé. Eu fui até o fim, eu não queria saber de nada. Eu queria Jesus. Se outras pessoas quisessem outra coisa, o problema é delas. Eu não estava nem aí. Eu queria Jesus. E eu falo para vocês, meus irmãos, eu não sei nem como, foi algo realmente milagroso, como Deus me livrou de tanta coisa ruim naquele lugar. Porque o ambiente promíscuo e difícil é um ambiente de universidade. Mas Deus foi me livrando assim, ó, todos os dias. Me livrando e cuidando de mim. E eu não me arrependo. Mas eu tive que pagar um preço. Fui muitas vezes motivo de chacota. Olá o crente, ele é melhor que todo mundo, olá. Mas precisamos pagar um preço. No nosso trabalho, na nossa família, precisamos ser diferentes, meus irmãos. Precisamos ter coragem de fato, sermos a Bíblia que muitas pessoas vão ler. Talvez você seja a Bíblia que muitas pessoas vão ler. Permanecer fiel a Deus é para os fortes. Permanecer fiel a Deus é para aqueles que de fato decidiram pagar o preço e querem seguir com Jesus até o fim. Tenha coragem. Não ligue se você está sendo motivo de chacota. Não ligue se as pessoas falam da sua roupa, do seu jeito de falar. Não liga para isso. Porque o que Deus está fazendo na sua vida, Ele vai completar essa boa obra. Talvez você não esteja vendo agora. Mas André, as coisas não estão acontecendo na minha vida. Deus está trabalhando, meu irmão. Minha irmã. Deus está trabalhando na sua vida. Se mantenha fiel a Ele. Guarde os seus mandamentos, guarde a tua palavra. A palavra diz que a tua palavra, Senhor, eu guardei no meu coração para eu não pecar contra ti. Guarda a palavra do Senhor, guarda o Senhor no seu coração. Não tenha medo, não temas. Uma coisa que me chama a atenção aqui, no versículo 9, não foi eu que te ordenei? Olha só, saber quem está mandando é muito importante para nos encorajar. Porque se você não sabe quem foi que te colocou nessa casa que você mora, se você não sabe quem foi que te colocou nessa congregação aqui que
você frequenta, se você não sabe onde é que você trabalha e por que você trabalha nesse lugar, você precisa saber, precisa perguntar a Deus o porquê. Porque a Bíblia diz que ele fala para Josué: não sou eu que estou te mandando, rapaz. Ei, ó, olha para mim. Não sou eu que estou te mandando. Se eu estou te mandando, vá e fique tranquilo. Quem garante sou eu. É isso que Deus está falando para Josué. Josué talvez estava pensando: mas como é que eu vou cuidar de 2 milhões de pessoas? Como é que eu vou instruir essas pessoas? Como é que eu vou, quando eles brigarem, como é que eu vou contornar as brigas? Não é verdade? E comida para esse povo todo, como é que eu vou arrumar comida para esse povo todo se alimentar? Eu imagino a cabeça de Josué assim, fervilhando, problema, ele só pensava nas dificuldades que iriam aparecer. E Deus fala para ele: rapaz, sossega, não sou eu que estou mandando, vá. É isso que Deus está falando para ele. Não sou eu que te ordenei, não sou eu que estou falando. Seja forte e corajoso, não te apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Se aquele cliente chato aparecer na sua loja, não tenha medo não, eu estou contigo. Se aquele irmão que tenta te desanimar, não tenha medo não, eu estou contigo. Aquele chefe que fica te perseguindo, aquele colega que quer falar mal de você, aquela pessoa que fala mal na vizinhança, não liga para ele não tenha medo, sou eu que estou te mandando. Não olhe para o problema, olhe para Deus, olhe para mim. Não olhe as circunstâncias. Olhe para o Senhor, capaz de solucionar todos os problemas. Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Pedro estava com Jesus, Jesus estava andando sobre as águas, e Pedro falou: rapaz, vi um fantasma. Quando ele viu, era Jesus. E aí ele falou: posso ir andar contigo aí, Jesus? Venha, Pedro. E Pedro foi andando. E Pedro andou sobre as águas. Eu fico imaginando Pedro ali, minha irmã, andando sobre as águas, tirando onda. E os outros olhando, e ele... Só que ele começou a tirar onda demais. E ele começou a olhar para o vento, para as circunstâncias, e ele começou a afundar. Ao ponto de Jesus ter que socorrer ele. Não olhe as circunstâncias, não olhe para o vento, olhe para Jesus, olhe para o foco, tenha foco em Jesus, olhe para Ele, somente para Ele, trabalhe, continue, ore, leia a palavra, olhe para Jesus, não perca o seu foco. Não perca o seu foco. Josué recebeu uma missão muito difícil, uma missão quase que impossível aos olhos humanos, mas possível aos olhos de Deus. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, porque o teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Amém. Vamos ficar de pé.
O que você quer colocar no altar do Senhor? Qual o seu medo? O Senhor te chama nessa noite e diz: não temas, não tenha medo, não sou eu que estou mandando, não sou eu que te ordenei. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa, seja forte. Entregue os seus medos no altar do Senhor. Entregue tudo no altar do Senhor. E aquele que fez o mar se abrir, aquele que derrotou os gigantes, aquele que livrou os seus da fornalha, fechou a boca de leão, curou leprosos. Esse também vai cuidar de ti, já está cuidando. Não temas. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque somos encorajados, somos fortalecidos em Ti, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo. Muito obrigado por ter enviado Jesus para nos salvar, por ter enviado Jesus para ser o nosso Redentor. Muito obrigado. Cuida de nós, Senhor, nos liberta dos nossos medos. E mesmo que continuemos tendo medo, esteja conosco, Senhor, segurando nossa mão todos os dias. Cuida dos meus irmãos aqui. Eu não sei o que eles têm passado, eu não sei quais são as suas aflições, os seus medos, os seus temores, mas o Senhor sabe. Cuida de cada um deles aqui, Senhor. Faça com que eles compreendam que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor vai à frente, que o Senhor peleja por eles, que o Senhor os guarda, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os dê coragem, que o Senhor ajude, meu Deus, em cada dificuldade. Seja com os nossos irmãos aqui, seja conosco, e nos dá uma semana na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.